Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nono encontro, à nona palestra online da Pioneer Sementes. Meu nome é Sérgio Genzi Rodrigues, sou engenheiro agrônomo, coordenador técnico da Regional 8 e estou aqui hoje para apresentar para vocês um tema que é de grande interesse nesse momento, que é o manejo de pragas secundárias no milho BT, certo? Diante disso, antes da gente iniciar a apresentação, acho que uma coisa bastante importante a gente comentar que se vocês quiserem, já durante a apresentação, pegarem e ir encaminhando as perguntas para nós, para que ao término da apresentação a gente possa responder para vocês, sintam-se à vontade e encaminhem as perguntas. E para iniciar a apresentação aqui, inicialmente eu tenho uma pergunta que é justamente a questão: o manejo de pragas secundárias ou primárias após a entrada da tecnologia BT. O que efetivamente nós estamos discutindo? Porque até então, nós tínhamos dentro da cultura do milho as pragas primárias, que são atualmente controladas pela tecnologia BT, e as pragas que eram tidas como secundárias estão se tornando as principais pragas hoje dentro da cultura do milho. Então, estamos invertendo um pouco os papéis. Então, é a primeira pergunta que a gente pega e faz. Diante disso, se nós temos uma tecnologia, que é a tecnologia Herculex, que é uma tecnologia diferenciada, que vem trazendo de uma forma bastante eficaz o controle das principais pragas do milho, e que na maioria dos casos nós não temos nenhuma lavoura precisando de uma aplicação, ou muitas vezes saindo sem qualquer aplicação, essa tecnologia é bastante diferenciada. Ela é geneticamente compatível, pois não afeta de nenhuma forma negativa as características agronômicas da genética convencional de um híbrido. Em alguns casos, inclusive, tem melhorado a própria característica do material, quer seja trazendo um teto produtivo mais elevado, ou melhorando alguma característica de sanidade, ou alguma característica de colmo do material. É uma tecnologia bastante estável, porque ela demonstra a mesma eficiência em todas as regiões do Brasil e sobre diferentes ambientes e níveis de manejo. Então ela está trazendo bastante segurança, bastante características desejáveis para nós. É uma tecnologia bastante homogênea, pois dentro de uma mesma lavoura, todas as plantas têm se mostrado com o mesmo nível de controle, ou seja, se a gente pegar uma lavoura, a gente observa que todas as plantas estão tendo o mesmo controle, não existe aquela variação de você ter algumas plantas em que a tecnologia não funciona. Então você tem 100% de eficiência da tecnologia sobre as plantas. E um ponto que acho que é de extrema importância para nós é que o produtor testou, comprovou o controle das 5 principais pragas por 2 anos consecutivos. Nenhuma outra tecnologia BT tem esse desempenho, tem esse comportamento, tem essa avaliação por esse tempo de uso para o produtor. Então nós temos uma eficiência muito grande sobre o controle da lagarta do cartucho, sobre a broca da cana, sobre a lagarta elasmo, sobre a lagarta rosca e sobre a lagarta da espiga. Então é o produtor quem está testando a eficiência da tecnologia que nós temos oferecido para o mercado. E aí nós vamos discutir então quais são as pragas secundárias, se as principais pragas que nós tínhamos como grande problema, a grande dificuldade de controle estão sendo resolvidas através dessa tecnologia, nós passamos então a administrar as pragas secundárias, que são muito mais fáceis de serem controladas e a gente consegue resolver isso de uma forma muito mais tranquila, muito mais fácil. Para quem estava acostumado a trabalhar com 4 a 7 aplicações de inseticidas para controle de pragas, e hoje a gente pegar e falar de repente de 1 ou 2 aplicações, é uma diferença muito grande. Então, dentro das pragas secundárias que a gente vai discutir aqui hoje, entram as lagartas não alvo para a tecnologia BT. Então nós temos algumas lagartas em que a tecnologia Herculex não consegue efetivamente controlar, e também temos a questão de percevejos que ocorrem, nós temos a diabrótica, que tem aparecido com uma incidência maior, os pulgões e os corós. Então essas são as 5 principais pragas que têm acontecido na cultura do milho após nós termos resolvido o problema das principais pragas, principalmente se falando aí da lagarta do cartucho. Então vamos lá. Quais são as lagartas que não são alvo da tecnologia BT? Basicamente são 3 lagartas que a gente vem trabalhando e que pode buscar uma forma alternativa, uma outra forma de controle dessas pragas. Então nós temos esse complexo de lagartas que acontecem, dentro da tecnologia BT. E dentro dessa tecnologia, algumas lagartas são de maior importância que a gente pode pegar e observar, certo? Então, quais são as lagartas efetivamente
que nos 2 últimos anos a gente começou a observar uma frequência um pouco maior de ocorrência nas lavouras. Entre elas nós temos a Spodoptera cosmioides, a Spodoptera eridânea e a Pseudaletia sequax, que é a lagarta do trigo que a gente tem observado. Então, inicialmente nós temos aqui uma foto da Spodoptera eridânea. Ela é uma praga, uma lagarta que ataca tanto a soja quanto o milho, certo? Então a gente consegue evidenciar. Talvez anteriormente ela vinha acontecendo nas lavouras de milho, só como nós tínhamos de um uso bastante agressivo de inseticidas, ela também era controlada. E agora a gente passa a ter o controle dela com o uso de inseticidas. Nós também temos a Spodoptera cosmioides, que também tem aparecido em algumas situações nas últimas safras. E a lagarta do trigo, né, que é a Pseudaletia. Aqui nós temos uma foto dela e o tipo de dano que em muitas situações ela provoca nas lavouras. Uma característica, né, do dano dela é que normalmente o produtor, quando está passando pelo talhão, não visualiza o dano, porque ela não tem costume de atacar as bordaduras da lavoura, ela fica mais na região interna da lavoura. Aí quando o produtor pega e entra na lavoura para ir pegar uma espiga de milho verde ou para dar uma acompanhada como é que está a lavoura internamente, aí ele chega a observar às vezes situações como essa. Então nós temos que trabalhar de uma forma preventiva, monitorando essas lavouras, justamente para se buscar o controle dessas lagartas quando necessário. Então, se a gente pensar em termos de manejo da cultura, né, da palhada, da cultura anterior, visando a gente ter um controle mais efetivo dessas lagartas, nós temos que pensar na cultura anterior e a influência que ela pode trazer para a cultura do milho que nós vamos instalar na sequência. Então, nós temos algumas coberturas vegetais que são utilizadas durante o inverno, como a aveia preta, a ervilhaca, nabo, forrageiro, aveia, zevém, milheto e, às vezes, em algumas situações, o próprio pousio. E algumas lagartas se desenvolvem durante essa cultura, aí você vem com o processo de dessecação, manejo, para instalar a próxima cultura. Assim como também as culturas tradicionais, como soja, trigo, feijão e batata, que também apresentam algumas lagartas e que podem se transferir depois para a cultura do milho. As áreas de milho sobre milho também é muito importante que a gente faça um monitoramento, porque você vai fazer a mesma cultura sequencial. Então as pragas são bastante comuns para essa cultura. E a gente tem que verificar, né, qual é a interação entre essas culturas com o aparecimento das pragas na lavoura seguinte. Então o monitoramento da cobertura que você tem, tá, e os manejos adotados na cultura anterior vão ter grande impacto sobre a cultura seguinte. Então aí normalmente a gente adota um manejo de dessecação antecipado de 20 a 30 dias, tá? E o uso de inseticidas. Dessa forma você baixa a pressão dessas lagartas remanescentes da cultura anterior e você pode então ter um plantio, um estabelecimento da cultura do milho de uma forma muito mais adequada e tranquila, tendo o controle dessas pragas iniciais e você ter um desenvolvimento da tua lavoura. Uma outra coisa que nós temos que pensar também quando da instalação de uma lavoura de milho é que nós temos que trabalhar com as lagartas que possam surgir no desenvolvimento da próxima cultura ou alguma coisa que ainda tenha escapado do nosso manejo de dessecação. Então o que é importante da gente fazer nesse momento? É trabalhar com monitoramento. O monitoramento dessas pragas é que vai te dizer o que você vai fazer. Então você monitora, identificou a ocorrência de uma praga, aí você vai tomar a decisão. Preciso fazer um controle dessa praga ou eu posso aguardar um pouco mais? Qual a medida que eu vou fazer? Tomada a decisão, aí eu vou escolher. Faço aplicação de inseticida, uso um produto de choque, uso um produto fisiológico. O que eu tenho que fazer para ter o controle efetivo dessa praga? E aí você tem um leque de inseticidas que você pode trabalhar para ter o efetivo controle dessas pragas, dessas lagartas na fase inicial. Passando então das lagartas, para a gente conversar um pouco a respeito de percevejos, que também é uma praga que tem incomodado bastante os produtores, tanto no verão quanto na safrinha, e é uma praga também que no momento não se tem nenhum trade, nenhuma tecnologia geneticamente modificada que você possa adotar para o controle dessa praga, então a gente precisa de algumas medidas para o efetivo controle. Inicialmente, nós temos que fazer algumas considerações, pois os danos de percevejos muitas vezes não são percebidos pelos produtores, tá? Porque é uma praga mais difícil de ser identificada, de ser caracterizada na fase inicial de desenvolvimento da cultura. Então, o que normalmente a gente é chamado para verificar ou que o produtor identifica são os danos que o percevejo deixa na cultura. E aí
você não tem identificação da praga. Os danos já foram causados, então você não tem mais como reverter esse quadro. Uma vez que está causado o dano, você não tem mais como corrigir. E existe a ocorrência de mais de uma espécie. Nós temos a ocorrência do percevejo barriga verde, que é o que a gente está mais acostumado de olhar, de observar, de acompanhar nas lavouras de milho, e nós também temos o percevejo marrom acontecendo nas lavouras de milho. O barriga verde, ele acontece com maior frequência, nos últimos anos, a gente tem observado, durante a safra de verão. Pois você sai do inverno com temperaturas mais baixas e entra para a safra de verão com temperaturas mais altas. Ao contrário do que acontece na safrinha, onde você vem de temperaturas altas, onde o percevejo marrom está tendo uma oportunidade maior de se desenvolver, e aí você tem a ocorrência maior dele, como nessa última safrinha, onde nós tivemos algumas áreas onde 90% dos percevejos que aconteceram na safrinha foi o percevejo marrom. Então aqui nós temos uma foto caracterizando o percevejo barriga verde. É um percevejo que apresenta o dorso dele marrom e a barriga esverdeada. Então ele é um percevejo menor dentro da cultura do milho. Aqui nós temos uma planta onde aparentemente a gente nem identifica o percevejo presente ali, mas quando a gente aproxima, a gente consegue observar que o percevejo está presente e sugando a planta rente ao solo, próximo do colo da planta ali. Então a planta, como vocês podem ver, é um percevejo mais difícil da gente identificar nas lavouras. Nós temos também aqui uma outra foto, onde os percevejos estão até fazendo uma fila, né, para poder chegar até a planta e sugar. Então, em algumas situações nós temos altíssimas pressões e o dano que é provocado nessas lavouras, se a gente não toma nenhuma medida inicial bastante efetiva, pode ser bastante considerável. Aí nós temos algumas fotos para caracterizar então o percevejo marrom, tá? Ele ataca desde a fase inicial, vocês veem ele presente nas folhas, ele está presente ali no estigma, né, no cabelo do milho, e também presente no colmo da planta. Então ele não tem um local específico para atacar na planta de milho. Ele ataca várias regiões, vários órgãos da planta. Aqui nós temos uma outra foto caracterizando o percevejo, principalmente em safrinha. Se você colhe a soja, tá, tanto o percevejo barriga verde quanto o percevejo marrom, eles são percevejos que migram. Então se você colher a soja aqui, ele vai pegar e voar, vai se direcionar para a área mais próxima que tiver da área que foi colhida. Então, se você tem uma lavoura de milho que foi recém-plantada, vocês podem ter certeza que o percevejo ele vai migrar para essa área. E o percevejo marrom tem uma coisa interessante, que ele meio que fica em colônia. Bastante comum você pegar e ver vários percevejos marrons próximos uns dos outros. Tá? Então, você vê eles sugando uma planta ali, todos juntos, e a mesma coisa acontecendo na planta de milho, ali junto próximo do cartucho. Aqui uma fase, já na fase de formação de espiga, de enchimento de espiga, onde nós temos aproximadamente 15 percevejos na espiga, todos próximos ali, sugando a planta. Tá? Então, qual que são os danos, né? Qual que é a grande preocupação com o percevejo, tá? E onde normalmente eles se alojam? Normalmente eles ficam próximos dos restos culturais, da palhada da cultura anterior, eles ficam junto de plantas daninhas remanescentes da dessecação ou da cultura anterior. A cor do percevejo ela é muito próxima à cor da palhada, o que dificulta bastante então a gente pegar e visualizar e identificar esse percevejo na fase inicial. E eles introduzem o estilete na planta, principalmente quando elas são mais novas, e injetam sugam os nutrientes, né? Injetam toxinas, e que isso pode resultar nos seguintes pontos, né? Você ter plantas de milho anã com menor desenvolvimento, plantas que em algumas situações perfilham, principalmente o percevejo barriga verde faz bastante isso, plantas dominadas com menor desenvolvimento, são atrasadas com relação às demais, e também você ter uma menor população de plantas e menor produtividade por conta desse ataque de percevejos na fase inicial. Então nós temos aqui algumas plantas para pegar e exemplificar alguns tipos de danos. Por exemplo, essa primeira planta que a gente observa aqui, ela tem um dano leve. Você vê uma pontuação, né, transversal à folha de forma simétrica. Então, na verdade, o percevejo picou essa planta enquanto essa folha estava no cartucho. Aí ela desenvolve e você vê essas pontuações simétricas na folha. Aqui nós temos uma foto com danos moderados, então você vê um número bem maior de pontuações nas folhas, já algumas folhas apresentando algum amarelecimento, tá? Nos danos moderados. E quando você chega nos danos severos,
que é essa foto aqui que vocês veem com bastante furos nas folhas, amarelecimento, já alguma redução de porte, desenvolvimento. Em alguns casos você também tem o que a gente chama, né, formação do charuto. A planta não consegue desenrolar as folhas por conta das toxinas que foram injetadas e da lesão que foi provocada na planta justamente naquela fase. E uma grande diferença, né, com relação ao percevejo barriga verde, o percevejo marrom, pessoal, ele ataca, como eu falei na fase inicial ali no início da apresentação, em diversos estágios da cultura. Então hoje está sendo normal da gente pegar e observar lesões em folhas bem mais velhas do que a gente observava com o percevejo barriga verde. Então vocês vejam, muitas vezes a gente consegue observar danos no estágio de V8, de V9 das plantas de milho, o que não era comum anteriormente. Então a gente também tem que pegar e ficar atento e monitorar por um período um pouco maior essas lavouras para a gente evitar qualquer risco de perda de produtividade por conta do ataque de percevejos. Aqui, como eu falei, nós estamos acostumados a observar muito danos de perfilhamento, né? Ocorrência de perfilhamento quando dá ocorrência de percevejos barriga verdes, mas também a gente tem esse tipo de situação quando a gente tem uma pressão mais elevada do percevejo marrom. Então, sobre alta pressão, o percevejo marrom também promove, tá, o perfilhamento de plantas na lavoura de milho. Então, a gente tem que estar bastante atento e monitorar a pressão de percevejos que ocorre na área. Então, algumas diferenças que é importante da gente ter entre o percevejo barriga verde e o percevejo marrom, até para facilitar a nossa estratégia de controle dessas duas pragas. O percevejo barriga verde, pessoal, preferencialmente ele ocorre nas fases iniciais de desenvolvimento da cultura do milho. Ele apresenta um estilete mais comprido do que o percevejo marrom, por isso dele pegar e mais facilmente causar danos ao coração da planta, ao ponto de crescimento, e você ter na sequência a questão do perfilhamento de plantas. Você perde a dominância da planta principal e você tem os perfilhos presentes. E já o percevejo marrom, ele é uma planta, uma praga que ataca desde a fase inicial, desde a emergência do milho, até as fases de enchimento de grão da planta. Então você vai ver esse percevejo presente durante todo o ciclo da cultura. Uma grande diferença é que o percevejo marrom apresenta um estilete curto, ele é mais curto, então dificilmente ele atinge o coração da planta. Por isso é mais difícil de você pegar e observar sob baixas pressões o perfilhamento da planta. Mas se você tem uma alta pressão de percevejos, é mais fácil a gente pegar e observar então o dano que ele causa, porque são vários percevejos picando na mesma planta. E por eles serem percevejos maiores, eles também necessitam de ficar mais tempo sugando a planta para que um tratamento de sementes possa ser efetivo frente a eles, tá? Então, uma das características dentro do ataque de do percevejo marrom é justamente o surgimento, né, ou o aumento de plantas dominadas dentro da tua lavoura. Você vai ver isso com mais frequência, tá? Então, ocorre principalmente, o percevejo marrom, né, ocorre principalmente nos anos em que a gente tem uma pressão, uma temperatura mais elevada durante a safra de verão. Por isso que a gente observa muito mais o percevejo marrom no inverno, durante a safrinha do que no plantio de verão. Tá? Essa é a grande diferença que a gente tem observado aí entre os percevejos. Então, para a gente ter uma noção do que efetivamente acontece dentro de uma lavoura, nós temos uma lavoura aqui bem distribuída, plantas bem espaçadas entre uma e outra, e vocês observam que tem uma planta com menor desenvolvimento. Isso é sintoma de um ataque de percevejo. Se a gente pegar e for tirar aquelas folhas, observar as folhas mais velhas da planta, a gente consegue caracterizar os danos do percevejo. E o grande problema vem na sequência, que essas plantas pequenas, se a gente pegar e colher uma sequência de plantas, a gente vai pegar e observar justamente isso aqui. Você tem algumas espigas que vão apresentar um menor desenvolvimento por conta da planta ter um desenvolvimento mais lento, mais atrasado, e aí você tem essas espigas menores que ao final vai te apresentar uma produtividade menor também dentro desta área que você teve o problema com o ataque de percevejos, certo? Uma coisa interessante, o Bianco do IAPAR pegou e desenvolveu uma tabela para a gente fazer um monitoramento de percevejos anteriormente ao plantio da lavoura de milho. Então é uma estratégia bastante interessante, onde você avalia o percentual de iscas que apresentam percevejo. Então se você pega e distribui dentro de um talhão 10 iscas, tá? Você teria ali, se você tiver a situação onde tem até 2 iscas apresentando percevejos, você tem um nível baixo,
então um risco baixo de ter problemas com percevejo, então você adota apenas o uso de tratamento de sementes industrial, seria suficiente para você ter um controle efetivo desse percevejo. Se você tem de 3 a 5 iscas apresentando, percevejos, você deve de pegar e utilizar o tratamento de sementes industrial e fazer um monitoramento pós-inicial. Caso necessário, você faz uma aplicação inicial para baixar a pressão de percevejos. E se na coleta das iscas você já tem 5 percevejos ou mais do que isso, você tem que entrar com uma estratégia de fazer um manejo de dessecação utilizando um inseticida para controle dessa praga, e você também tem que pegar e adotar o uso do tratamento de sementes industrial e fazer o monitoramento pós-inicial, para que você possa ter o efetivo controle do percevejo. Para vocês terem uma ideia, a recomendação oficial diz que se você tiver mais de 2 percevejos por metro linear após o estabelecimento da cultura, o tratamento de semente por si só não dá conta de todo o recado. É necessário você fazer uma complementação com inseticidas. Então é muito importante a gente estar bastante atento a esse aspecto durante a fase inicial de desenvolvimento da cultura. Tratando de um outro assunto que também tem surgido, principalmente nas áreas onde você faz o plantio de feijão e na sequência você entra com o plantio de milho, nós temos a diabrótica ocorrendo nessas áreas, e em algumas áreas onde você também colhe a soja entrando para a safrinha, nós também temos identificado a ocorrência da diabrótica em safrinha. Então ela é uma praga que nós temos que monitorar durante todo o desenvolvimento da cultura do milho, principalmente nos estágios mais iniciais, porque ela normalmente acontece, ou os seus danos maiores surgem durante a fase inicial até V10. Porque nessa fase você tem os adultos sobrevoando a área, o adulto promove raspagem de folha. O dano, em termos de raspagem, é mínimo, é muito pequeno, não traz nenhum comprometimento maior da lavoura, mas o grande problema é que durante essa fase, ela também realiza a postura dos ovos no solo. E aí as larvas que nascem é que vão pegar e trazer problemas mais sérios para nós, onde você tem ela provocando danos no sistema radicular e você vai observar problemas de tombamento, acamamento durante a fase de pré-pendoamento ou pendoamento, enchimento de grãos. Então nós temos aqui algumas fotos para caracterizar isso. A primeira foto no sistema radicular, que você já tem um certo comprometimento. Ali, se a gente tivesse como visualizar mais de perto, com detalhes, nós temos 6 larvas de diabrótica. Em algumas situações nós temos mais de 10 larvas de diabrótica em uma única planta de milho. Do lado direito nós temos um detalhe da larva presente no solo com algumas raízes de milho. E na sequência, o que a gente vai efetivamente ver os problemas do ataque da diabrótica é justamente nessa fase onde a planta já está enchendo espiga, está com formação de grãos, onde você começa a observar o tombamento. Em algumas situações a lavoura vai toda para o chão, principalmente se você tiver alguma condição de vento presente nessa área. E do lado direito ali também a gente tem a possibilidade de observar um sistema radicular, o volume de galerias que a diabrótica faz no sistema radicular. Essa aqui a gente consegue observar as galerias. Se a gente pega plantas mais novas, ela efetivamente come o sistema radicular. Então você não tem todas as pontas das raízes adventícias se desenvolvendo e aprofundando no solo, o que daria sustentação para a planta. Então, se você também tem a situação onde podem acontecer ataques da diabrótica durante a fase de pendoamento, polinização da planta, onde que ela vai se alimentar dos estigmas, do cabelo da espiga, e isso pode interferir no processo de polinização. Se você tiver uma alta população de diabrótica durante essa fase, ela corta tantas vezes seguidas ali o cabelo do milho, que você pode ter dificuldade de polinização e a espiga na sequência apresentar algumas falhas de polinização, alguns grãos falhados dentro da espiga. E aí nós temos algumas medidas de controle que ainda são um pouco empíricas pelo fato de que nós não temos nenhum trabalho por parte da pesquisa especificando qual o nível de controle. Quando eu tenho a presença da diabrótica na minha lavoura, qual é o nível? Quantas diabróticas eu tenho que ter presente? Quantos adultos eu tenho que ter presente na minha lavoura para que eu entre fazendo um controle? Então esse dado hoje ainda está faltando para nós. Mas a gente tem observado que o uso de organofosforados e piretroides tem sido eficiente. Então o que tem sido realizado? Vê-se que tem uma grande incidência de adultos nessa fase inicial, entra-se com a aplicação
desses inseticidas e tenta-se baixar a população diabrótica nessa fase inicial para que você possa ter uma preservação do sistema radicular e, consequentemente, evitar qualquer problema de acambamento, tombamento de plantas e, consequentemente, tendo um nível de produtividade mais elevado ao término da sua lavoura. Outra praga que também tem aumentado sua incidência nos últimos anos é a questão dos pulgões, tá? Os pulgões, como eu falei para vocês, todas essas pragas eram controladas de certa forma, de forma indireta, né, pelo uso de inseticidas para o controle do lagarto do cartucho. Mas a partir do momento que você deixa de fazer essas aplicações, você dá oportunidade para essas pragas aparecerem ou se evidenciarem dentro dessas lavouras. E o pulgão é uma delas que tem aparecido desde fases iniciais, principalmente em anos mais secos, e estendendo-se até a fase de pendoamento ou até um pouco após isso aí. Então, o que a gente tem em termos de pulgão? Ela inicialmente é uma praga secundária, ela suga a seiva da planta, certo? Em alguns casos de alta incidência, inclusive, você consegue observar a presença de fumagina, que é um fungo de coloração enegrecida que surge sobre as folhas, tá? Os pulgões normalmente vivem em colônias, então você tem um pulgão inicial que se transloca num pulgão alado, ele se movimenta dentro da lavoura, vai colonizando novas plantas, tá? E você tem a formação de colônias dentro dessas plantas. E um adulto, tá? Ele pode tanto se reproduzir de forma sexuada quanto assexuada. E um adulto, na forma sexuada, ele pode gerar até 10 ninfas, né? Até 10 novos pulgões por dia. Então a velocidade de multiplicação do pulgão é extremamente acelerada. E os danos severos normalmente são observados quando você tem uma condição ambiental de seca e temperatura mais elevada associado nesse período. Então, a população de pulgões tende a incrementar bastante dentro dessas condições. E um dos principais problemas que nós temos com relação ao pulgão durante a fase de pendoamento é justamente a questão da esterilidade induzida. Então, a pressão de pulgões é tão grande que ela compromete a viabilidade de pólens e, ao mesmo tempo, inviabiliza os estigmas, né, o cabelo do milho, para estar receptivo ao pólen naquele momento. Então você passa a ter espigas que são completamente inviáveis ou inférteis, tá? E existem algumas diferenças de sensibilidade entre híbridos, tá? Alguns materiais podem apresentar essa diferença. E uma outra preocupação que nós temos com relação à questão do pulgão também é que ele pode transmitir o mosaico comum. Então nós tivemos este ano algumas regiões no estado de São Paulo onde você tem uma janela de plantio bastante grande. Nos plantios mais tardios, a gente observou algumas lavouras em que ocorreu a presença do mosaico comum. Então, o pulgão começou a acontecer nas fases iniciais, ele se infectou com o vírus e, na sequência, ele transferiu esse vírus, né, para lavouras em fases iniciais, o que pode gerar algum comprometimento de produtividade. Então, aqui alguns detalhes, né, a gente observando ali uma colônia pequena de pulgões na primeira foto. Na segunda foto, nós temos uma série de pulgões que estão sendo parasitados. Isso é uma coisa que nós temos que agradecer também à própria tecnologia de OGM, Herculex, BT, porque com eles nós estamos fazendo menor uso de inseticidas e nós estamos dando muito mais oportunidade aos inimigos naturais se desenvolverem. Então hoje nós vemos uma quantidade muito maior de joaninhas, de tesourinhas e de vespinhas presentes nas lavouras de milho por conta do uso reduzido de inseticidas nessas lavouras. E do lado direito ali nós temos uma espiga, tá, de milho, onde vocês não veem grãos viáveis por conta de uma alta infestação de pulgão, comprometendo todo o desenvolvimento, todo o processo de polinização dessa planta. Então você pode ter sim grande comprometimento de produtividade quando você não faz um controle efetivo de pulgão. Então quais são as estratégias, né? A gente novamente mostrando uma colônia bastante grande. Se você pegar e olhar ali, tem um volume muito grande de pulgões, tanto na bainha, na fase anterior ao pendoamento do milho, quanto no próprio pendão ali também, uma quantidade de pulgões bastante grande. Então, quais seriam as medidas de controle, né? Quando que a gente deve entrar com um controle para pulgões? Então, é recomendado sempre que você tiver a presença de pulgões naquela fase de pré-pendoamento ou na fase de pendoamento, ou mesmo se você tiver uma ocorrência na fase inicial bastante acentuada. Então também é recomendado você fazer um controle de pulgões nessa fase.
Então, o que é considerado? Quais são os dados que a gente tem hoje para entrar com uma medida de controle? Sempre que você tiver 20% das suas plantas dentro de uma lavoura, tá, com colônias com mais de 100 pulgões, é interessante que se entre com um manejo de pulgões utilizando neonicotinoides ou piretroides, que são produtos bastante eficientes para o controle de pulgões. Então, sempre que você tiver uma população dessa, você tem que pegar e entrar fazendo o controle. Especialmente se você tem associado a isso, tá, altas temperaturas e perspectiva de períodos secos ou já com um período seco presente na tua região. Então é muito importante o controle para se baixar essa população e não ter maiores problemas com pulgões. Com relação à tecnologia de aplicação, é simplesmente monitorando, né, e a pulverização normalmente é feita na fase pré-pendoamento, pendoamento do milho. Em algumas situações o produtor utiliza isso associado a fungicidas, sem maiores problemas. E modo de aplicação depende se você tem a disponibilidade de um uniporte, de um trator elevado para fazer isso, ou se você faz essa aplicação via avião, tá? Via modo aviação agrícola aí, tá? E por fim nós temos aqui os corós, que também acontecem em algumas regiões, como no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em algumas regiões é uma praga bastante frequente, principalmente no verão, e na região central do Brasil nós também temos a presença dessa praga. São duas espécies que estão diretamente relacionadas, com maior expressão nesses ambientes que acontecem, e o grande problema, o grande dano que essas pragas causam é o fato delas se alimentarem do sistema radicular, tá? Durante a fase inicial, em que o coró é uma larva, então ele está na parte subterrânea do solo, e eles reduzem o volume de sistema radicular da planta, o que pode trazer algum problema de acamamento ou redução de produtividade. E o outro fator é que eles também podem pegar e consumir plantas novas. Então você vai ter um comprometimento da tua população de plantas dentro dessa área e, consequentemente, uma menor produtividade, justamente por ter uma menor quantidade de plantas, tá? Então a gente tem uma foto ali mostrando o ataque dele na fase inicial e algumas plantas ali em processo de morte por conta do ataque desse coró também. Aqui uma foto caracterizando, né, ele sobre o solo. Em anos onde você tem um volume maior de chuva, eles saem do solo precocemente, buscando uma parte mais areada. E do lado direito ali nós temos um ninho, onde um coró está bem aconchegado ali, se desenvolvendo e buscando o sistema radicular da planta de milho para se desenvolver. E posteriormente a gente vai observar então essas galerias que eles deixam, quando eles já se tornam adultos, eles saem para fora do solo, abrem essas galerias, esses furos no solo, aí vocês veem que tem até um colmo de planta ali, uma fase mais adiantada, e os adultos começam a percorrer o solo durante a noite. É bastante normal da gente observar eles próximos de poste com iluminação, situações como essa, tá? E a estratégia de coró, pessoal, não é o uso exclusivamente de uma ação. Ele prevê o uso, tá, do manejo integrado para que você possa ter um controle mais efetivo. Você tem que pensar na cultura de inverno que você está trabalhando, usando nabo forrageiro ou aveia para gerar massa, para gerar matéria orgânica e, consequentemente, favorecer o desenvolvimento de alguns fungos que se desenvolvem sobre essa praga, sobre o coró. Então eles têm a possibilidade de ter um controle fúngico dessa praga quando você consegue aumentar o teor de matéria orgânica. Então o grande objetivo é você preservar então a matéria orgânica no solo. E aí a gente tem níveis de infestação onde você pega e avalia o manejo que você vai adotar. Então você tem situações onde você tem uma baixa infestação, onde são consideradas áreas onde você tem até 10 corós por metro quadrado, e áreas de alta infestação, onde você tem mais de 10 indivíduos presentes dentro da tua área. E a estratégia, pessoal, é que você use em áreas de alta infestação o tratamento de sementes com neonicotinoides e com fipronil durante a cultura de inverno, já para você poder promocionar uma redução dessas pragas já no inverno. E quando você entra efetivamente para o plantio de milho no verão, você novamente volta a entrar com tratamento de sementes, na semente, o tratamento industrial de sementes, com o neonicotinoide mais o fipronil, que aí você consegue ter um bom estabelecimento de planta da tua lavoura sem ter redução de stand, sem ter redução de população, tá? Então o que é importante
quando a gente começa a conversar, começa a discutir todas essas pragas secundárias, né? Olhar o manejo integrado de pragas secundárias dentro da cultura do milho. Visto que nós temos o manejo das principais pragas sendo realizada pela tecnologia BT, o que é importante? Que o produtor esteja acompanhando, esteja olhando a sua lavoura, esteja rodando ela, juntamente com a sua assistência técnica, que é quem pode dar a melhor orientação, a melhor recomendação dos produtos a serem utilizados dentro da tua lavoura. E a palavra-chave, tanto para o produtor quanto para a assistência técnica, é monitoramento. Essa palavra é o que vai trazer o grande diferencial quando a gente fala em termos de manejo integrado de pragas secundárias na cultura do milho. Então, se nós temos um monitoramento sendo bem realizado pelo produtor, pela assistência técnica, se nós temos o tratamento de sementes industrial, que pode trazer para nós um grande manejo, uma grande estratégia no controle de pragas, e a gente tem a oferecer para o mercado a melhor tecnologia, que é a tecnologia Herculex, que é distinta de toda e qualquer tecnologia BT presente no mercado. Ela é única, singular, não tem outra que seja parecida, tá? É uma tecnologia altamente estável para toda e qualquer genética que a gente trabalha dentro da Pioneer, que ela é submetida. Então nós não temos nenhum risco de pegar e introduzir essa tecnologia e você ter algum comprometimento de resultado posteriormente. É uma tecnologia homogênea em toda a lavoura. Ela se mostra efetiva e eficiente em todas as plantas que você tem dentro da tua lavoura. É uma tecnologia segura, pois é a única tecnologia BT comprovada no campo em milhares de hectares nesses 2 últimos anos em que ela está sendo utilizada nas mais diversas regiões do Brasil. Ela também é altamente eficiente sob o controle das 5 principais pragas da cultura do milho, tá? Então ela é efetivamente eficiente. O produtor atesta isso, comprova isso, teve a oportunidade de avaliar durante 2 anos. E o Herculex tem os melhores resultados, pois está combinado com a melhor genética e com o melhor posicionamento de produtos que se tem no mercado por conta de toda a nossa rede de distribuidores, por conta dos nossos representantes de vendas, que são sempre muito próximos dos distribuidores, próximos do produtor, trazendo todo o respaldo necessário para essa tecnologia, para suporte no tratamento de sementes e para o suporte no manejo integrado de pragas secundárias. Diante disso, eu tenho a agradecer a vocês a oportunidade de pegar e fazer essa apresentação, trazer esse tema que é bastante importante e que tem gerado muita discussão em todos os lugares que a gente tem visitado, tem se feito presente. Então eu gostaria de agradecer a presença e a partir desse momento a gente começa a colocar então à disposição de vocês e começar a responder as perguntas que surgem a partir das perguntas realizadas via internet. Então vamos lá. Inicialmente nós temos uma pergunta do seu Carlos, no Paraná. A aplicação de inseticida no florescimento do milho para o controle de pulgão pode prejudicar a polinização? Inicialmente, agradecer já antecipadamente todas as perguntas que estão vindo para nós aqui, tá? Então, com relação à pergunta, não tem nenhuma limitação, não existe nenhuma restrição com relação ao uso de inseticidas durante a fase de pré-pendoamento ou pendoamento na fase da desenvolvimento do milho. Não existe nenhuma restrição. Então você pode aplicar tranquilamente o inseticida, que não tem nenhum problema. Em muitas situações, como já citei anteriormente, os produtores inclusive utilizam junto com a aplicação de fungicidas. Ok? Vamos para a próxima pergunta, que é do seu Paulo, de Sorriso, no Mato Grosso. Tenho observado uma alta infestação de percevejo marrom e barriga verde nas fases mais tardias nas lavouras de safrinha na região, sendo que os ataques ocorrem entre V10 e pendoamento. Devo recomendar controle? O que a gente prega, tá? Com relação à estratégia de manejo tanto de percevejo barriga verde quanto de percevejo marrom, é que a gente procure efetuar o controle dessas pragas durante a fase inicial. Atualmente nós não temos trabalho, a própria pesquisa está buscando informação, qual é o dano efetivo dessas pragas nos estágios mais tardios, próximo a pendoamento, coisa desse tipo. O que a gente tem de informação é que sim, na fase inicial de desenvolvimento, ali da emergência
até V6, às vezes em algumas situações até V8, dependendo da pressão que se você tiver e for muito elevada, você pode sim ter algum comprometimento de produtividade por conta de ataque de percevejo, principalmente nas fases mais iniciais, onde o dano que o percevejo causa é muito mais intenso do que nas fases mais tardias. Vamos dizer assim, a planta já é grande, então você precisaria de um volume muito grande de percevejos para efetivamente provocar um dano quando você tem as plantas em estágios mais avançados. Nas estágios iniciais, a planta apresenta um porte menor, então uma quantidade de percevejo menor pode provocar danos bastante significativos dentro da cultura. Vamos para a próxima pergunta. O André nos pergunta, o Herculex controla a lagarta do trigo? É uma pergunta também interessante. A lagarta do trigo, pessoal, é importante a gente ter em mente que ela é uma praga sazonal. Ela pode acontecer em alguns anos e às vezes ficar aí 2, 3, 4 anos sem você ter a ocorrência dela. Herculex não tem uma ação efetiva sobre a lagarta do trigo, como eu apresentei para vocês ali. Só que é uma lagarta muito fácil de ser controlada. Qualquer uso de piretroide, tá, consegue controlar de uma forma muito eficaz essa praga durante a fase inicial de desenvolvimento. Ou você adota o manejo de dessecação com inseticidas, ou então você, se ela acontecer após essa fase inicial, você pode entrar com piretroides, que ela tem um controle bastante efetivo. Ok? Vamos para a próxima pergunta, do Marcos Freitas. Como posso fazer o controle do percevejo marrom em uma cultura instalada, visto que não existe defensivo registrado para a cultura do milho? Ok? Efetivamente, o uso de inseticidas é realizado na fase inicial. Como eu falei para vocês, se você tem o percevejo marrom presente numa fase bem mais antecipada, tardia, vamos assim dizer, né, da cultura do milho, e como nós não temos nenhuma base científica, nenhum dado que comprove dano significativo, eu não tomaria nenhuma atitude com relação a esses percevejos durante a fase próxima ao pendoamento. Se ocorre durante as fases iniciais, você tem os inseticidas que normalmente são recomendados para o percevejo barriga verde e outros percevejos que você pode adotar e você vai ter o controle efetivo também do percevejo marrom dentro da sua lavoura. O Marlon, professor, qual inseticida podemos utilizar, pois não temos muitos registros para dessecação no controle de percevejos? Realmente nós temos algumas limitações com relação ao uso de inseticidas no manejo de dessecação, mas normalmente tem se trabalhado com piretroides ou organofosforados. A própria pesquisa, em algumas situações, também recomenda o uso de inseticidas fisiológicos durante essa fase inicial. Aí entra a questão de olhar o regulatório de cada estado, se você tem autorização, se a secretaria permite ou não o uso desses inseticidas dentro de cada um desses estados da federação. O Ludovico, de Santa Catarina, pega e nos pergunta quais as diferenças entre as tecnologias Yildigar e Herculex. A Yildigar foi a primeira tecnologia a ser lançada no mercado, e aí nós temos o Herculex sendo lançado na sequência. A grande diferença que nós temos entre Yildigar e Herculex é que Herculex te oferece, sobre a tecnologia Yildigar, 100% de controle sobre a lagarta do cartucho, certo? E também apresenta uma eficiência extremamente elevada para controle da lagarta rosca. Como eu mostrei para vocês, os produtores, né, pegaram e avaliaram durante 2 anos, estão plantando, o volume de área plantada com Herculex é bastante grande, então você tem um controle efetivo dessas pragas por conta do Herculex. Tá? O João Carlos, de Santa Helena, Paraná, pergunta: na safrinha tem observado um grande aumento de percevejo. O TS não tem sido suficiente. Aumentar a dose do produto não seria uma saída? A princípio, a primeira coisa que a gente pensa é aumentar a dose. Mas aumentar a dose não necessariamente significa maior controle de uma praga, certo? Até porque implica em outras limitações que a própria dose que uma semente pode suportar de determinado inseticida. Então o que a gente tem que ter em mente é o seguinte: sempre que eu estiver utilizando tratamento de sementes, eu tenho que pegar e pensar no monitoramento pós-inicial. O inseticida no tratamento de sementes, ela é uma grande ferramenta, nos dá uma grande segurança, porque previne o controle, né, faz o controle da praga durante aquele momento inicial da planta, só que você tem uma fase
após isso aí que o tratamento de semente não te dá cobertura. Então a importância de você pegar e fazer o monitoramento dessas áreas e fazer o uso de inseticida complementar. Lembrando o dado de pesquisa, se você tiver uma pressão com mais de 2 percevejos por metro linear, é importante que você faça o uso de do inseticida pós-inicial, justamente para você pegar e baixar a pressão. O importante é você manter a pressão de percevejos baixos para que você também possa ter eficiência do tratamento de sementes 100% dentro da tua área, ok? O Esther está fazendo a seguinte pergunta: qual a melhor forma de combater os pulgões no milho? A melhor forma da gente ter um controle efetivo de pulgões é monitorando, pessoal. Não tem outra estratégia. Você tem o uso de BTs que te promove, te garante, né, por você não estar usando inseticidas, uma quantidade maior de inimigos naturais. Como eu citei, você tem a joaninha, você tem a tesourinha e você tem as vespas que se fazem presente. Inclusive, a gente tem observado em grande parte das lavouras a presença de pulgões com uma quantidade bastante reduzida, colônias bastante pequenas, às vezes 10 pulgões, 15, 30 pulgões, num percentual maior de plantas. Mas é importante a gente manter essa população baixa, pois a condição climática pode se reverter para frente. Vamos dizer, nós estamos num processo agora onde você tem chuvas frequentes, os pulgões estão presentes, acima dos 20% de dano de plantas, né, infestadas com pulgões, mas se você tiver um ataque, uma condição de seca, essa população pode rapidamente explodir, mesmo você tendo a presença de inimigos naturais. Então é importante que a gente observe e, se necessário, faça o controle de pulgões nessa área. Nós temos neonicotinoides, os piretroides, que são altamente eficientes para o controle dessas pragas. O Gilberto Dutra nos faz a seguinte pergunta: tem observado que nas áreas onde tenho parcelado as aplicações de ácido bórico não tem aparecido problema com pulgão. Gostaria de saber se você também tem observado esse controle. Olha, ser bem sincero com você, eu não tenho nenhuma informação com relação ao uso de ácido bórico para controle ou tendo alguma ação, né, sobre o controle de pulgões. Teria que pegar e realmente analisar e olhar isso mais a fundo para ver se tem alguma eficiência ou qual a relação entre o uso de ácido bórico e o que pode alterar em termos de metabolismo da planta para você ter o controle de pulgões ou uma redução dessa população de pulgões. O Márcio Antônio do SEMA nos pergunta: gostaria de saber se o ataque de percevejo castanho no milho pode induzir a ocorrência dos carvões em milho. Olha, a incidência de percevejo castanho nada tem a ver com a ocorrência, de carvão. O carvão em milho é um fungo que está presente em todas as áreas. O que você precisa é que durante a fase de polinização você tenha uma condição ambiental favorável para o desenvolvimento do fungo e ter associado a isso algum tipo de dano ou lesão à espiga de milho da planta. Se você tiver lesões na espiga de milho e condições climáticas favoráveis, você vai ter sim uma maior presença de carvão na planta de milho. Mas se você não tiver essa situação, o percevejo castanho por si só não vai aumentar a ocorrência de carvão numa planta de milho. O Robson Espíndola também nos faz uma pergunta aqui: a Pioneer não tem nenhuma tecnologia de controle contra nematóide fora do tratamento industrial de sementes? Nós temos sim feito um trabalho desenvolvido com a FESURV, um trabalho para avaliação de tolerância de plantas de milho para nematóides. Isso é um trabalho que já vem sendo conduzido há mais de 4 anos junto a essa instituição, onde a gente avalia todos os nossos híbridos que estão dentro do mercado, os híbridos que estão para ser lançados, e a gente cria uma escala de avaliação se os materiais não multiplicam os nematóides ou se existe alguma taxa de multiplicação de nematóides, e diante da população de nematóides presente dentro da área, a gente faz a recomendação
de alguns materiais visando a manutenção ou até mesmo a redução da população de nematóides dentro da área. Alguma outra estratégia, no momento, nós não temos disponível. A gente vem buscando tecnologias, vem buscando alternativas para controle, inclusive com outros produtos que a gente possa vir utilizar em tratamento de sementes. Posso adiantar que a gente tem estudo com alguns produtos e que talvez em um curto espaço de tempo a gente possa estar ofertando para o mercado. Mas precisa mais um tempo aí de estudo, de trabalho para a gente poder lançar esse tratamento de semente no mercado. O Calixto Uken também nos faz uma pergunta aqui. Época de plantio na safra pode diminuir a infestação de percevejo marrom na safrinha? Na verdade, o percevejo marrom tem uma grande relação com relação à cultura que você tem anteriormente, principalmente a questão de soja, e você também tem muito a questão da temperatura relacionada com o desenvolvimento do pulgão, do percevejo. Então você tem o percevejo marrom, que está ali se desenvolvendo. Nós temos um outro fator que está sendo considerado também, que nós tínhamos no mercado, era dominado por variedades de ciclo determinado, hoje nós temos variedades de ciclo indeterminado. Então o que acontecia anteriormente? Você tinha o surgimento das vagens, enchimento de grãos, num determinado período de tempo, uma janela mais curta. Então o percevejo encontrava menos alimento durante o desenvolvimento da cultura. Hoje, com o incremento das variedades de hábito indeterminado, detém aí tranquilamente mais de 80%, 85% do mercado das variedades de hábito indeterminado, você tem logo na fase inicial ali, as plantas já colocando vagem, emitindo vagens, iniciando o processo de enchimento de grão e se estende até o final do ciclo. Então você tem uma janela muito grande permitindo o desenvolvimento do percevejo durante essa fase. Então é muito importante a gente pegar e pensar na estratégia de redução de população de percevejos na cultura da soja. É não deixar a população de percevejos atingir níveis muito elevados na cultura da soja, para que você possa ter uma estratégia de manejo mais fácil na cultura do milho. Isso hoje a pesquisa está até revendo algumas estratégias e analisando qual seria o nível populacional de percevejo aceitável na soja. Então essa percepção, esse conceito de percevejo na própria soja, vocês vão ver que vai ter alteração num curto espaço de tempo. Então vamos para a próxima pergunta, que é do Ricardo Braido. Não acho que o grupo dos piretroides, juntamente com os organofosforados, são os inseticidas mais agressivos aos inimigos naturais? Quando é necessário aplicações nas fases iniciais? Sim, de fato, os piretroides e organofosforados são os inseticidas mais agressivos. Inclusive, por questões de registro e limitação de alguns produtos que estão sendo retirados do mercado, o que nos está sobrando de opção tem sido neonicotinoides, tem sido piretroides e organofosforados. Então você está reduzindo o leque de produtos que podem ser utilizados na fase inicial de desenvolvimento da cultura do milho. E a gente sabe que o grande problema desses inseticidas é justamente o efeito de aniquilar, né, de acabar com os insetos, né, os inimigos naturais durante essa fase inicial, que aí sim pode ter um comprometimento do controle de pulgões, que depende muito de inimigos naturais. Em algumas situações, a gente sabe que no oeste do Paraná também nós temos a presença de ácaro dentro daquele ambiente, e muitas vezes você entra com inseticidas bastante agressivos que acabam com os inimigos naturais e você acaba tendo uma multiplicação desses insetos, do ácaro, quer seja do pulgão também. Então, dentro do possível, a gente procura adotar a estratégia de reduzir essas pulverizações, e a tecnologia Herculex vem ajudar em muito com relação a isso, porque você tem saído com a tua lavoura sem nenhuma aplicação ou no máximo com uma aplicação de inseticida. Então isso é um ponto bastante favorável para a tecnologia Herculex. Nós temos uma outra pergunta aqui do seu Antônio da Silva, Ibiá, Minas Gerais. Você disse que nabo e aveia produzem alguns fungos no solo que ajudam no controle de coró. Algumas das palhadas das culturas comerciais como soja, milheto, feijão favorecem esse aparecimento de fungos? Esses fungos têm ação sobre larva alfinete? Na verdade, o grande objetivo não é exclusivamente utilizar aveia ou nabo. É que são duas culturas, eu diria as duas mais utilizadas
no sul do Brasil e algumas regiões centrais do Brasil com mais altitude, para você gerar massa. Tá? A aveia apresenta um grande volume de massa apresentado e o nabo apresenta um processo de decomposição bastante acelerado. Então você concilia, né, a decomposição acelerada, gerando matéria orgânica mais rapidamente no solo, com uma outra gramínea com a decomposição mais lenta, que te permite um residual dessa matéria orgânica com um período maior no solo. Por isso de você ter uma presença de fungos benéficos, né, ou que possam promover o controle dessa praga na fase inicial. Então isso é bastante importante. As outras culturas podem sim gerar matéria orgânica. A soja é uma matéria orgânica de rápida decomposição e o milho apresenta uma decomposição mais lenta e o feijão também vai te apresentar uma decomposição mais rápida. Então o objetivo seria você tentar conciliar decomposição mais lenta com decomposição mais rápida, mas de forma geral o grande objetivo é gerar cobertura morta, gerar matéria orgânica nesse solo para que esses fungos possam se desenvolver. Tá? Nós temos mais uma pergunta aqui do José Carlos. Herculex controla lagarta elasmo? Sim. O Herculex apresenta uma alta eficiência para controle de lagarta elasmo, até porque elasmo sempre é uma lagarta que entra nas fases iniciais. Ela não é uma lagarta remanescente normalmente, é uma lagarta que a mariposa faz a oviposição e você tem a lagarta desenvolvendo na fase inicial. Então o Herculex apresenta sim um alto controle sobre a lagarta elasmo. Tá? O Marco Antônio nos faz a seguinte pergunta: na sua opinião, o tratamento de sementes industrial tem mais valor na safrinha ou no verão? Eu diria para vocês que o tratamento de sementes ele é muito importante tanto no verão quanto na safrinha. Como eu falei para vocês, nós temos os percevejos barriga verde atuando mais fortemente no verão. Você sai de culturas de inverno como o trigo, onde também o percevejo barriga verde tem sido uma praga e tem sido utilizado inseticida para controle. E quando você vai para a safrinha, nós temos a cultura da soja, onde nos 2 últimos anos, por questões de temperaturas mais elevadas, o percevejo marrom também foi uma praga de grande importância. Então eu diria para vocês, o tratamento de semente é muito importante nas duas situações. Nós temos sempre sim que pensar na adoção do tratamento de sementes e estratégias visando auxiliar o tratamento de sementes. É muito importante essa observação, monitoramento pós-inicial para você garantir total eficiência no controle de percevejos dentro da cultura do milho. O Pedro nos pergunta: a tecnologia BT associada com o tratamento de sementes industrial tem proporcionado uma manutenção das populações iniciais em relação ao milho convencional. Diante disso, eu posso ou não reduzir a população de plantas? Pedro, eu diria para você o seguinte: nós dentro do Departamento de Produto e Tecnologia da Pioneer Sementes, a gente desenvolve ao longo dos anos uma série de trabalhos buscando conhecer qual que é a população ótima para você atingir a melhor produtividade com cada um dos híbridos da linha de sementes da Pioneer. Então o que a gente faz? É estabelecer a população ótima e a partir daí pegar e trabalhar. O que vinha acontecendo dentro das lavouras comerciais é que a gente colocava uma população de planta e essa população ia reduzindo ao longo do tempo. Então, se a gente pegar e começar a fazer a avaliação de população final nas lavouras nossas hoje, vocês vão observar que efetivamente a gente começou a chegar com a população que a gente sempre vinha recomendando para vocês. Então, minha orientação: não reduza a população de plantas. Mantenha a recomendação que a gente tem passado para você, porque essa tecnologia vai sim proporcionar que você consiga atingir incrementos, atingir produtividades mais elevadas. O Cássio pergunta: o VT Pro tem melhor desempenho no controle de pragas do que o Herculex? É importante a gente salientar que o VT Pro é uma tecnologia que foi lançada há pouco tempo, ela tem pouco trabalho a nível de campo ainda. O que eu posso afirmar para vocês com total certeza é que o Herculex é uma tecnologia que está há 2 anos sendo trabalhada no mercado. Ela está testada, avaliada e comprovada a eficiência sobre as principais pragas da cultura do milho. A gente fala em controle de 5 pragas, as principais pragas da cultura do milho: lagarto do cartucho, broca da cana, a lagarta elasmo, a lagarta rosca, tá? E a gente tem que pegar e adicionar ainda
a curuquerê dos capinzais, que eu não citei, mas que também apresenta uma eficiência muito elevada para controle de pragas. Então, na verdade, são 6 pragas que a tecnologia Herculex tem controlado para nós, não somente 5. Até a próxima pergunta aqui acabou coincidindo, o Mário perguntando, o Herculex controla a curuquerê dos capinzais? Sim, nós tivemos uma pressão mais expressiva no Brasil Central nessa última safra de curuquerê dos capinzais, e o Herculex apresentou uma eficiência muito boa sobre o curuquerê. Para vocês terem uma ideia, o curuquerê ia para a marmelada na entrelinha do milho, mas não ficava no milho comendo a planta. Então é bastante interessante o controle que o Herculex consegue proporcionar sobre o curuquerê dos capinzais. O Felipe nos pergunta: há 3 anos estou com problemas de ácaro na safrinha. Qual a melhor forma de controle? Inicialmente, acho que a gente tem que pegar e pensar um pouco mais amplamente sobre a questão de ácaro. Até porque existe uma forte relação entre o uso de piretroides durante a fase inicial de desenvolvimento da cultura, tá? Que como você elimina os inimigos naturais, te dá uma chance maior de desenvolvimento do ácaro. E uma outra questão que também a pesquisa tem levantado é a questão do uso de fungicidas durante a fase mais inicial da cultura do milho. Porque o ácaro branco normalmente a gente pega e observa na fase de pendoamento das lavouras de milho. E se a gente pegar e analisar, tem muita aplicação na fase de V8 e V10 de fungicida. E fungicida controla um dos principais inimigos naturais do ácaro, que é o fungo, tá? Então a gente tem que pegar e pensar nessa questão de estratégia também, para a gente pegar e trabalhar. O que a gente está fazendo durante a fase inicial e o que acontece depois. Uma grande questão envolvida nisso tudo é que atualmente nós não temos nenhum produto registrado para a cultura do milho para controle de ácaro branco. A gente sabe de uso de alguns produtos no mercado que não são registrados para a cultura do milho e que o pessoal tem utilizado. Então cabe uma reflexão sobre a estratégia, tá, de controle de ácaro, o que a gente tem feito na fase inicial, e ao mesmo tempo colocar uma certa pressão, tá, sobre próprias companhias de defensivos, sobre a questão de registro de algum produto para a cultura do milho, visto que a gente sabe que o oeste do Paraná especificamente é uma região que tem aparecido esse tipo de problema. Mas eu acho que se você tomar algumas medidas preventivas, você pode reduzir a chance de ocorrer esse tipo de problema em algumas lavouras no oeste do Paraná. A primeira pergunta que nos chega aqui é do Marco Antônio Docema. A pergunta dele: temos observado a ocorrência de algumas lavouras em nossa região com multi-espigamento, espigas pequenas, tá, sem grãos. Qual inseto sugador poderia estar relacionado com esta ocorrência? Bom, Márcio, agradeço já antecipadamente todas as perguntas que nos estão chegando aqui, tá? E a gente tem a seguinte questão: se a gente tem multi-espigamento, tá, o inseto que normalmente promove a ocorrência de multi-espigamento são cigarrinhas, que ocorrem na fase inicial de desenvolvimento. Então é importante que a gente faça o uso do tratamento de semente com neonicotinoides para você prevenir durante a fase inicial e procure fazer um monitoramento pós-inicial de desenvolvimento para ver se você não tem essas cigarrinhas se desenvolvendo na sua lavoura. É importante que a gente esteja atento se você também tem áreas de pasto próxima, pois a cigarrinha ela migra do pasto para as lavouras de milho. Então é muito comum da gente observar em áreas próximas o surgimento de multi-espigamento. Mas se você tem o uso do tratamento industrial de sementes, esse percentual de plantas que vão apresentar multi-espigamento é bastante reduzido, tá? Uma próxima pergunta que nos chega aqui é do Paulo Sérgio. Se não estou enganado, nos Estados Unidos o pulgão se tornou uma praga muito agressiva. Já foi detectado no Brasil, em alguma área da Pioneer, esse problema? Nos Estados Unidos, a gente tem sim uma presença bastante grande de pulgões em lavouras de soja. A gente tem recebido informações sobre os ataques de pulgões em soja. Em lavouras de milho, isso não tem sido um grande problema lá nos Estados Unidos. Mas a nível de Brasil, como eu reportei para você, para todo o grupo, né, a gente tem observado uma incidência maior
de pulgões por conta da gente não ter todo aquele uso de inseticidas durante a fase inicial da cultura do milho. Então, o pulgão vem se desenvolvendo mais livremente. Só que, ao mesmo tempo, nós temos também toda uma gama de inimigos naturais que também está tendo a oportunidade de se desenvolver desde as fases iniciais e manter meio que essas populações de pulgões também de uma certa forma em equilíbrio. Em algumas situações, sim, está sendo necessário, principalmente quando você tem a ocorrência de seca, porque quando você tem a ocorrência de seca, os inimigos naturais também são desfavorecidos, então você dá mais oportunidade para o pulgão de se desenvolver. Tá? Uma próxima pergunta é do Augusto Tadeu Carvalho Mendes. É necessária uma aplicação de inseticida, mesmo com tratamento de sementes com a tecnologia Herculex, com alta infestação de lagartas na fase inicial? É muito importante, Augusto, a gente pegar e fazer um monitoramento e acompanhamento dessa área. A tecnologia Herculex, ela é altamente eficiente, só que não quer dizer que você não tenha necessidade de fazer qualquer tipo de aplicação nessas áreas. Pode sim ser necessário em função do nível de ataque que você tenha. Inclusive, existe uma tabela, tá, que você pode procurar junto à nossa assistência técnica, onde você tem o percentual de lagartas e em que estágio essas lagartas encontram, para você verificar se é necessária ou não a utilização de um manejo complementar com inseticida para o controle de lagartas. Certo? O Robson nos pergunta: o Herculex controla larva-arame? Não, pessoal. O Herculex não tem efetividade sobre a larva-arame. É necessário a gente usar outras estratégias, tá, de controle para que a gente possa ter efetivo controle sobre a larva-arame. Então, a gente tem que estar acompanhando, observando, adotar os manejos mais adequados para efetivo controle desta praga. O Laércio, da Copagril de Bela Vista, Guaíra, Paraná, faz a seguinte pergunta: a correlação entre o tamanho das sementes e o efeito do tratamento com neonicotinoides no controle de percevejos em milho? Uma pergunta bastante interessante, porque o tratamento de sementes em milho, tá? A gente prevê uma coisa que é muito importante, que é diferente da grande maioria dos tratamentos realizados dentro do mercado. O tratamento de sementes industrial prevê que você coloque a dose exata de produto por semente. Então, independente do tamanho da semente que você esteja trabalhando, você vai ter a quantidade de produto necessária para o efetivo controle das pragas iniciais de desenvolvimento dentro da cultura. Esse é um ponto bastante importante e bem lembrado por vocês aí. Então, tratamento de semente e tamanho de semente não tem que se preocupar quando você usa o tratamento industrial de sementes da Pioneer Sementes. O Paulo Guilherme nos faz a seguinte pergunta. Ele é de Rio Verde, Goiás. Vocês têm alguma recomendação de horário de aplicação para o melhor controle de lagarto dos capinzais? O melhor horário de controle, pessoal, é aquele em que você consiga atingir o alvo, tá? Pode ser pela parte da manhã ou no finalzinho da tarde. O importante é que você tenha umidade relativa para que o produto consiga atingir o alvo. Vocês imaginem que normalmente a lagarta dos capinzais, ela atinge as plantas numa fase mais adiantada de desenvolvimento. As plantas estão grandes e você tem a distribuição dela por toda a planta. Então o importante é que o produto acabe atingindo o alvo. É uma lagarta bastante fácil de controle. Então é uma lagarta que não nos preocupa muito, tá? A lagarta dos capinzais ou curoquerê dos capinzais. Uma outra pergunta aqui do Paulo Guilherme. Inseticida fisiológico controla diabrótica? Não. Não tem nenhum trabalho, não tem nada que indique, né, que o uso de inseticidas fisiológicos vão controlar diabrótica. O que é necessário, sim, a gente tem informação, tem trabalho que demonstra isso, que o uso de neonicotinoides e de piretroides são altamente eficientes para o controle de diabrótica de adultos, tá? E o neonicotinoide pode atuar sobre larvas também. Nós temos uma outra pergunta aqui do Lindomar. Dentre as principais pragas do milho BT, qual a praga que mais causa dano? Com certeza, né? A praga que mais causa dano seria a lagarta do cartucho, só que você tem um controle efetivo dessa praga por conta do Herculex. Então é uma tecnologia altamente segura que nos dá muita segurança, muita tranquilidade com relação ao manejo. Com relação às pragas secundárias que eu mostrei para vocês, elas são secundárias, são pragas que normalmente acontecem de forma esporádica. Você pode ter acontecimento, surgir
a lagarta do trigo, por exemplo, esse ano, você passar 2, 3 anos sem a ocorrência dessa praga. Normalmente são pragas que ocorrem em pontos isolados e não ocorrem com uma frequência. Todo ano você tem essa praga acontecendo. Então são esporádicas, dependem muito de condições climáticas para elas aparecerem. Por isso, de você não ter uma preocupação tão grande com elas, e pelo fato também, como elas ocorrem numa escala menor, qualquer inseticida que você utiliza hoje, você apresenta um fácil controle dessas pragas. Uma próxima pergunta do Fernando Dourado Calado. Com a modificação da genética do milho para BT, alguns híbridos ficaram mais sensíveis à doença. Pergunto, por qual motivo, né, ocorre essa mudança? Bom, Fernando, acho que aqui é importante a gente esclarecer algumas coisas, tá? Principalmente, eu posso falar sobre o trabalho que a Pioneer desenvolve, sobre os testes de avaliação que a gente desenvolve com relação a isso, para que realmente não venha acontecer esse tipo de situação. Tanto é que eu mostrei para vocês durante a fase inicial que a gente tem observado que nos híbridos com tecnologia Herculex, a gente tem mantido toda a característica das plantas originais, ou existe algum incremento na ordem de sanidade ou na ordem de produtividade. Então o que a gente pega e trabalha? A partir do momento que você tem um híbrido, que você faz a introdução dessa tecnologia, a gente passa por todo um processo de verificação das características visuais, vendo se alterou alguma característica. A gente utiliza a tecnologia de marcadores moleculares para fazer o comparativo de sequência dos genes dessa planta, para verificar se realmente aquilo que você levou para dentro da planta é o que você precisa e se não está carregando nenhuma outra característica que não seja desejável. E você conduz testes de campo após você ter o híbrido final convertido ali e sendo avaliado por 3 safras seguidas, nas mais diversas situações, comparando a base genética original com o híbrido na nova versão, no caso Herculex ou alguma outra tecnologia que a gente venha comparar. Então nós temos uma segurança bastante grande em dizer que os híbridos que a gente tem colocado no mercado apresentam as mesmas características ou características melhores. Se tem alguma característica que não seja desejado, a gente já procura trabalhar de uma forma diferente e não colocar esse produto no mercado para não ocorrer esse tipo de situação. O Camilo Semedo nos faz uma pergunta. Quais os traits de biotecnologia que nos permitirão controlar essas pragas secundárias? Percevejos, corós, diabrótica, e em qual espaço de tempo, né, nós teremos acesso a essa tecnologia comercialmente? E eu agradeço também pela palestra, pela iniciativa da Pioneer em fazer essa palestra. Muito obrigado pelo elogio aqui. E comentando então a sua pergunta, a procura por traits, pessoal, ela não para. Nós temos hoje Herculex, nós estamos com estudo de associação de tecnologias, estamos buscando novos traits para controle de novas pragas. Existe um trait específico para diabrótica, que é o CRW, que a gente está em processo de avaliação. Talvez num período de 3 anos a gente possa ter o lançamento dessa tecnologia. Depende tudo de regulatório, depende de análise de efetividade para controle dessas pragas a nível de Brasil. Com relação a corós, ainda continua sendo a estratégia de manejo que eu falei para vocês, e percevejos também está se buscando traits, né, que possam ter controle sobre isso. Só que isso aqui é uma coisa um pouco mais a longo prazo, talvez a gente esteja falando aí de 8, 10 anos para a gente poder ter alguma coisa comercial. O importante é que a procura nossa por novas tecnologias que possam agregar e fazer um complemento do portfólio de pragas controladas não para, ela é contínua e constante. O que nos traz uma tranquilidade é que os manejos que a gente pode adotar hoje permitem um controle bastante satisfatório dessas pragas secundárias. Nós temos uma nova pergunta aqui do Paulo Guilherme. A aplicação de inseticida no sulco no plantio tem obtido bons resultados no controle de coró? Sim. Você também pode trabalhar com a estratégia de aplicação de inseticidas no sulco. Muitas vezes o pessoal não utiliza essa técnica por conta de uma maior dificuldade. Você tem que pegar e colocar um equipamento na sua plantadeira, tem que fazer verificação, às vezes entope um bico, alguma coisa não passa desapercebido e você acaba não tendo um controle. Mas se o produtor está disposto a trabalhar com essa tecnologia, sim,
é uma boa tecnologia e permite um bom controle, além do uso do tratamento de semente industrial, que também te ajuda em muito no controle dessa praga durante a fase inicial. Tá? Então é muito bom a gente conciliar diferentes técnicas para a gente ter um controle efetivo, principalmente se você tem uma situação de alta pressão desta praga. O Paulo Horvavich faz a seguinte pergunta para nós. Como se dá o controle da pseudalétia? Produtos, doses. A pseudalétia, pessoal, é uma praga bastante fácil de controle. Você pode trabalhar com piretroides, que é altamente eficiente no controle da pseudalétia. Pode ser via avião. Você quando faz a gente tem observado que quando você faz uma aplicação de piretroides via avião na lavoura do milho, você mata aí mais de 95% das lagartas logo na sequência ali da aplicação. Então é uma praga bastante fácil de manejo, tá? Usa as doses recomendadas, não tem que fazer nada diferente com relação ao que está sendo descrito. O Evandro também nos faz uma pergunta aqui. Qual é o residual do fipronil para a larva de diabrótica? E se só ele é suficiente para o controle ou se há necessidade de um controle via aplicação aérea mais tarde? Como eu falei para vocês, a larva de diabrótica, o importante é a gente pegar e fazer o controle dos adultos, é impedir que ela possa fazer a oviposição no solo. Uma coisa que é interessante a gente mencionar, que o tratamento de sementes apresenta um residual para proteção na fase inicial de desenvolvimento da cultura. Nós não temos nenhum tratamento disponível hoje no mercado, tá, que te dê uma longevidade, te dê um período de residual de 30, 40, 50 dias. Você tem um período na fase inicial ali, dependendo de condições climáticas, isso pode ser 10, 15 dias ou 20 dias de atuação do inseticida durante a fase inicial ali, e após isso você tem sim que estar monitorando e observando essa lavoura para ver se você vai ter necessidade ou não de fazer algum complemento com inseticida. O importante em diabrótica é pensar em controlar os adultos que estão sobrevoando a área, impedir que elas venham a fazer oviposição nessas lavouras e futuramente você ter problemas de acamamento dentro dessa área. Cristiane Bento Zulian faz uma pergunta para nós. Em minha região e em outras, a gente nota que não está sendo feito o cultivo de refúgio. Isso não pode comprometer a tecnologia BT? Gostaria que você explicasse um pouco sobre esse assunto. Aqui nós temos uma dificuldade maior com relação ao uso do refúgio, porque ela não é uma lei, tá? Não é uma norma que tem que ser cumprida, não existe uma penalidade para quem não utiliza ela. A gente recomenda sim que se trabalhe com 10% da área com refúgio, justamente para você ter a oportunidade da praga se desenvolver em uma situação em que não tem a presença da proteína de Bt ali e você possa, uma eventual surgimento de resistência, esses insetos possam cruzar então com o indivíduo que não tenha a resistência e gerar indivíduos não resistentes na sequência. É fortemente recomendável, né, que se utilize o refúgio. Eu sei que existe uma dificuldade por conta de não ser norma. Muitos produtores falam, não, eu não vou pegar e trabalhar com 10%. Só que a gente tem que ter consciência do seguinte, a gente pode acabar condenando uma tecnologia por não utilizar ela. Então a recomendação é sim, trabalhe com o refúgio, utilize um percentual da sua área, 10% da sua área com refúgio dentro de cada um dos talhões, em área irrigada, em área de sequeiro, para que você possa preservar a tecnologia por muito mais tempo. É só lembrar, vocês preferem ter 10% da sua área sendo trabalhada com híbridos convencionais ou voltar a ter 100% da sua área ter que ser aplicada com inseticidas de 3 até 7 aplicações. A decisão é de cada um, está na consciência de cada um dos produtores. O Guto nos faz a seguinte pergunta. Encontrei na minha lavoura algumas plantas com a espiga no lugar do pendão da planta. E devido a algum ataque de inseto? Isso, na verdade, é um distúrbio fisiológico que você pega e observa, principalmente em bordaduras da lavoura e em rastro do trator. Isso é uma planta que sofreu um estresse bastante forte durante a fase inicial de desenvolvimento, ou ela foi pisada, ou teve um ataque de praga bastante severo, que alterou o metabolismo dessa planta.
Então é normal de você observar algumas plantas aonde foi pisada, tá? Onde que essa planta sofreu um dano bastante severo, de você ter o surgimento da espiga no lugar do pendão. Mas é um percentual bastante pequeno, fica limitado, não é uma característica genética de nenhum material. Então sempre que você observar isso, pode ter certeza que está relacionado a um estresse por pisamento ou por uma praga que promoveu um ataque muito severo nessa planta. Nós temos uma nova pergunta aqui, o Jaime nos faz a seguinte pergunta: trabalho no Paraguai e represento as sementes Pioneer. A minha pergunta é a seguinte: a pesquisa está buscando uma alternativa para percevejos em OGM? Sim, a pesquisa não está parada, a gente vem desenvolvendo uma série de trabalhos, descobrindo, tentando entender o mecanismo de atuação do percevejo e de que forma a gente poderia anular o ataque de percevejo. Eu não tenho como pegar e passar maiores informações para vocês, porque isso é uma coisa que está em desenvolvimento. Como eu falei para vocês, é questão de 8 a 10 anos, possivelmente, para a gente ter alguma coisa comercial com relação a esse trait para percevejo, tá? Mas o estudo está a todo vapor e a gente está buscando alternativas para isso. O Gilmário Vilela Santos nos faz uma pergunta aqui, ele é do Mato Grosso, e em algumas regiões que são efetivamente manejados o milho safrinha, é possível que os pulgões sejam remanescentes de outras culturas, como a soja? Sim, é possível. O importante a gente lembrar que o pulgão é uma praga migradora também. Ela sai de algum local onde ele esteja habitando e vai migrando para outras áreas. E no Mato Grosso também é muito comum a gente ter áreas de algodão. A gente sabe de alguns reportes de lavouras de milho instaladas próximas a lavouras de algodão, onde você teve um comprometimento bastante severo por ataque de pulgões. Você tinha uma lavoura infestada de algodão do lado, que transmitia, os pulgões pegavam e migravam para outra área. Então pode sim você ter a cultura da soja, ter alguma planta remanescente de soja com pulgão e que ela pode sim pular para passar, para a lavoura de milho. Nós temos uma nova pergunta aqui, o Renan nos pergunta: um pequeno período de estiagem pode acarretar ataque de lagarta sobre o milho BT? Nós temos que pensar o seguinte: as lagartas, as mariposas vão estar sempre sobrevoando, tá? Vão ter fontes de origem, da mariposa, estar sobrevoando, estar passando pelo ambiente. E o que acontece na situação de seca, de estiagem, que a gente acaba observando uma presença maior de lagartas na lavoura de milho. O que acontece quando você tem a condição de seca, você tem uma condição de ambiente mais favorável para o desenvolvimento da lagarta. Normalmente você tem temperaturas mais elevadas, você tem um período seco que faz com que inimigos naturais também baixem a sua atuação sobre essas pragas, tá? E ao mesmo tempo, essa condição de seca vai permitir à planta um desenvolvimento mais lento. Então a vantagem competitiva está para a lagarta e não para a cultura que está se desenvolvendo. Então é normal que a gente pegar e observar durante esse período que a praga avance um pouco mais sobre a cultura do milho, por condições de desenvolvimento. A planta reduz seu desenvolvimento e a praga tem a condição favorável para se desenvolver. Então é normal que a gente observe, sim, até um aumento do número de oviposições, do número de pragas se desenvolvendo naquela fase inicial, mas que a tecnologia Herculex apresenta efetividade mesmo sob condições de seca. O metabolismo da planta está mais lento, mas não impede que que a proteína de BT esteja sendo expressada dentro daquela planta e apresente o controle das pragas. E normalizando a condição ambiental, de chuva, a planta voltando a se desenvolver normalmente, tudo volta à sua normalidade, você tem os inimigos naturais voltando a atuar dentro dessa lavoura, dentro dessas pragas, então o equilíbrio volta a se estabelecer de uma forma mais tranquila, mais regular. Nós temos mais uma pergunta aqui do Marcos Donizete Michelotto, tá? Hoje no mercado há várias opções de milho BT, Yildiga, Herculex, VT Pro, Viptra. Qual seria a melhor opção? Aqui você cita Yildiga, que foi uma das primeiras tecnologias que foi lançada no mercado, nós trabalhamos com ela. Herculex, que é o nosso carro-chefe de trabalho hoje, e mais duas tecnologias que são novas, estão entrando no mercado e que tem pouca informação ainda hoje com relação
o que essas novas tecnologias efetivamente controlam. O que nós podemos atestar, que a gente conhece, tem total segurança afirmar para vocês, que a tecnologia, né, que a gente vem trabalhando hoje, do Herculex, é a melhor tecnologia, tá, do ponto de vista de controle de manejo de pragas dentro da cultura do milho. Então, a tecnologia mais segura, mais comprovada, adotada e atestada pelo produtor é o Herculex. São 2 anos de trabalho, são milhões de hectares plantados, onde a eficiência da tecnologia está comprovada, está bastante segura, então nós não temos dúvida quanto à eficiência da tecnologia. Quanto às outras, tem que se testar, tem que se avaliar, é um futuro que vai dizer o quão eficiente elas são. Mas hoje, com certeza, a melhor tecnologia para controle de lagartas é sim o Herculex. Nós tivemos diversas outras perguntas, pessoal, que nos foram feitas aqui. Infelizmente, nós não vamos poder responder todas ao vivo. Na sequência, aí, a gente vai estar recebendo essas perguntas. Eu vou estar respondendo a todas elas. Então, a gente dá por encerrado então, esse período de perguntas junto a todos vocês aqui. Ficam algumas perguntas para a gente responder posteriormente. Então, eu gostaria de fazer uma finalização aqui, dizendo que esse tema é um tema que normalmente gera bastante discussão, gera um volume bastante grande de perguntas. A Pioneer está aqui para desenvolver todo um trabalho junto com vocês fazendo um monitoramento de campo com essas pragas secundárias, adotando o uso de tratamento de sementes e adotando a melhor tecnologia de BT que tem no mercado disponível hoje, que é a Herculex, e com certeza a junção dessa estratégia de manejo conciliado ao trabalho que vocês desenvolvem ao campo, juntamente com a nossa rede de distribuidores e nossos representantes técnicos, vocês têm a chance de obter os melhores resultados com a Pioneer Sementes. Então, meu muito obrigado pela oportunidade de conversar com todos vocês aqui e muito sucesso, uma boa safra para todos vocês.